Agora você vai aprender como se procede ao exame do sistema cardiovascular. O exame cardiovascular inicia-se pela palpação dos pulsos periféricos. Vale ressaltar o aspecto simbólico do gesto de tomar o pulso. Neste momento, firma-se a relação médico-paciente e há como que uma entrega do paciente nas mãos do médico, muitas vezes verbalizada. Doutor, eu estou em suas mãos. Devem ser analisados os pulsos radial e capilar, as pulsações das artérias carótidas e das veias jugulares. A palpação do pulso radial é feita com as polpas dos dedos indicador e médio, variando a força de compressão até obter-se impulso máximo. O polegar se fixa delicadamente ao dorso do punho do paciente. A mão do paciente deve repousar no leito em supinação. Lembre-se que se devem palpar os pulsos bilateralmente. O examinador usa a mão direita para examinar o pulso esquerdo do paciente e vice-versa. Quando o pulso é muito amplo, como no pulso célere ou martelo d'água, adota-se uma técnica especial para melhor observação. O braço do paciente é levantado acima de sua cabeça, tendo sua mão segura pela mão do examinador, enquanto a face anterior do punho do paciente é envolvida pela outra mão do médico. O polegar fecha a pinça apoiando-se no dorso do punho. Preste bem atenção. Nesta técnica, a percepção do pulso não se faz com as polpas digitais, mas sim com toda a face ventral dos dedos e a região palmar da mão. Veja novamente em detalhes esta manobra e lembre-se de usá-la em pulsos céleres ou martelo d'água. Observe agora, você vai aprender a manobra de Osler. Esta manobra baseia-se na palpação da artéria radial após a insuflação do manguito acima da pressão sistólica. A manobra é positiva quando a artéria continua palpável, mas sem pulsações. Lembre-se que é importante averiguar os pulsos das artérias radiais, comparando-as simultaneamente em ambos os membros superiores. Vamos agora ver como examinar o pulso capilar. O pulso capilar é o rubor intermitente e sincrônico com o pulso radial, que se observa em certas regiões, particularmente nas unhas. Para examinar o pulso capilar, faça uma leve compressão sobre a borda de uma unha, até ver uma zona pulsátil que marca a transição da cor rósea para a pálida. Preste atenção! As pulsações das artérias carotídeas podem ser visíveis. Estas pulsações são mais evidentes em pacientes que apresentam aumento da pressão arterial diferencial, sistólica muito alta e diastólica baixa. Nestes casos, as pulsações são chamadas de danças das artérias. As artérias carotídeas são palpadas no ângulo da mandíbula de cada lado da traqueia, comparando-se uma com a outra. Durante a palpação, verifica-se o estado da parede arterial, amplitude do pulso e a presença de frêmito. Ao se proceder à ausculta das carótidas,
pode-se encontrar sopros originários da própria artéria ou irradiados da válvula aórtica. Atenção! Tanto a palpação quanto a ausculta devem ser feitas ao longo das duas artérias carótidas, desde a fossa supraclavicular até o ângulo da mandíbula. Agora vamos aprender o exame das veias jugulares. Ao examiná-las, poderemos ver o ingurgitamento e o pulso venoso. Observe que, em condições normais, as veias jugulares tornam-se túrgidas apenas com o paciente em decúbito dorsal. Quando o paciente fica em posição semi-sentada, de pé ou sentado, as veias colabam, ficando visível apenas o pulso venoso na raiz do pescoço. Chamamos engurgitamento jugular quando as veias jugulares permanecem túrgidas, mesmo com o paciente sentado ou recostado a 45 graus. Atenção! Para se conseguir a posição de 45 graus, eleva-se a cabeceira da cama ou então colocam-se 2 travesseiros para a sustentação da cabeça. Estude todos os detalhes do pulso venoso em seu livro de semiologia. Após a palpação dos pulsos, deve-se medir a pressão arterial do paciente. A pressão arterial é um parâmetro fisiológico indispensável na investigação diagnóstica. E o registro dos níveis pressóricos faz parte obrigatória do exame clínico. Para medir a pressão arterial, é necessário um cuidado especial com o esfigmomanômetro. Este aparelho é formado por um manguito constituído por uma tira de tecido com mecanismo capaz de fixá-lo no braço do paciente e uma câmara de borracha que se comunica com uma pera ligada a um dispositivo valvular e a um manômetro. O manguito deve ser do tamanho adequado ao diâmetro do braço do paciente. Desta forma, o manguito deve ser 20% mais largo do que o diâmetro do braço. O manguito mais estreito do que o braço do paciente fornecerá valor de pressão arterial equivocadamente mais alto. Cuidado na escolha do manguito. Existem manguitos de vários tamanhos. Os manguitos pediátricos variam conforme o tamanho do braço da criança. Quanto ao sistema para o registro da pressão arterial, pode-se encontrar a coluna de mercúrio, considerado padrão ouro, o chamado aneroide, que é mais comum, e o eletrônico ou semiautomático, muito usado pelo próprio paciente em registros domiciliares. Agora você vai aprender a semiotécnica para medir a pressão arterial. O paciente deve estar em ambiente calmo, sem ruídos intensos e de preferência em repouso por 3 minutos. Você pode medir a pressão arterial do paciente em posição deitada, sentada ou de pé. O paciente deve ficar em uma posição confortável, com o antebraço ligeiramente flexionado, estando a palma da mão voltada para cima. O aparelho deve ser colocado no braço do paciente, aproximadamente uns 2 centímetros acima da fossa cubital, com o manômetro em plano perpendicular ao plano visual. O examinador deve palpar o pulso radial, inflar o aparelho até o completo desaparecimento do pulso e, em seguida, desinsuflar o manguito lentamente até o reaparecimento da onda de pulso. Tem-se aí o valor aproximado da pressão sistólica.
Com o manguito na posição adequada, o examinador agora colocará o diafragma do estetoscópio exatamente sobre a artéria braquial. Cuidado! Não insira o diafragma do estetoscópio sob o manguito. Com o estetoscópio bem posicionado, o examinador insufla o manguito cerca de 30 milímetros de mercúrio acima do valor encontrado para a pressão sistólica no método palpatório. Em seguida, solta o ar de maneira contínua, à razão de 2 a 3 milímetros de mercúrio por segundo, até o completo esvaziamento da câmara. O primeiro som auscultado ao iniciar a desinsuflação do manguito é o valor da pressão sistólica, e o último som audível é o valor da pressão diastólica. Agora que você já sabe palpar os pulsos e medir a pressão arterial, vamos ver como se faz o exame do coração. O exame físico do coração inclui a inspeção, a palpação e a ausculta. A inspeção e a palpação são feitas concomitantemente, pois os achados semióticos tornam-se mais significativos quando analisados em conjunto. Durante a inspeção e palpação, é importante perceber abaulamentos, analisar o ictus cordis ou choque de ponta, observar os batimentos ou movimentos visíveis e pesquisar possíveis frêmitos. Para perceber com mais facilidade os abaulamentos, observa-se a região pré-cordial em duas incidências, a tangencial e a frontal. Na incidência tangencial, o médico se posiciona de pé ao lado direito do paciente, enquanto na incidência frontal, o examinador fica junto aos pés do paciente que permanece deitado. O ictus cordis é estudado pela inspeção e palpação, investigando-se a sua localização, extensão, mobilidade, intensidade e forma da impulsão, ritmo e frequência. A localização do ictus cordis varia de acordo com o biótipo do paciente. Nos mediolíneos, situa-se no cruzamento da linha hemiclavicular esquerda com o quinto espaço intercostal. Nos brevilíneos, este ictus desloca-se cerca de 2 centímetros para fora e para cima, situando-se no quarto espaço intercostal. E nos longilíneos, o choque de ponta encontra-se no sexto espaço intercostal, 1 a 2 centímetros para dentro da linha hemiclavicular esquerda. O ictus cordis pode estar invisível e impalpável, como, por exemplo, no paciente com enfisema pulmonar. Também pode ser visível e palpável, porém deslocado do seu lugar de origem, como nos casos em que há dilatação e ou hipertrofia do ventrículo esquerdo. Para se avaliar a extensão do ictus cordis, procura-se determinar quantas polpas digitais são necessárias para cobri-lo. Em condições normais, corresponde a 1 ou 2 polpas digitais. Mas, quando há grande dilatação e hipertrofia do ventrículo esquerdo, pode chegar a abarcar toda a palma da mão. Para se determinar a mobilidade do ictus, procede-se da seguinte maneira. Primeiro, marca-se o local do choque de ponta com o paciente em decúbito dorsal. Em seguida, o paciente adota os decúbitos laterais direito e esquerdo, quando o examinador marca o local do ictus nestas posições.
Posteriormente, faz-se análise do deslocamento ocorrido nas diversas posições. Em condições normais, o ictus se mobiliza de 1 a 2 centímetros quando o paciente muda seu decúbito. A intensidade do choque da ponta do ventrículo esquerdo é avaliada pela palpação. O examinador repousa a palma de sua mão sobre a região do ictus. Além do ictus cordis, você pode perceber outros batimentos no precórdio do paciente. Tais batimentos podem ser visíveis e palpáveis. São eles a retração sistólica, o levantamento em massa do precórdio, choques valvares, cliques, pulsação epigástrica e pulsação supraesternal. O frêmito cardiovascular é a designação aplicada à sensação tátil determinada pelas vibrações produzidas no coração e nos vasos. Ao perceber-se um frêmito, é necessário investigar a sua localização, situação no ciclo cardíaco e a sua intensidade. A localização do frêmito deve ser feita baseada nos focos de ausculta cardíaca. A sua situação no ciclo cardíaco é investigada tomando por base o ictus cordis. Observa-se se o frêmito coincide ou não com o choque de ponta. Pode-se analisar também em relação ao pulso carotídeo. Assim, pode-se saber se o frêmito ocorre na sístole ou na diástole. Agora, você vai aprender a auscultar o coração. A ausculta cardíaca continua sendo um exame de grande importância, apesar de todos os métodos complementares existentes. Em uma ausculta cardíaca correta, todo o precórdio e as regiões circunvizinhas, como axila esquerda, dorso e pescoço, precisam ser auscultados. No entanto, existem focos de ausculta que norteiam o examinador. Os focos não correspondem exatamente às localizações anatômicas das válvulas que lhe emprestam nome, mas são regiões do tórax onde o som das válvulas se projeta. Veja em seu livro os focos de ausculta cardíaca. O foco mitral situa-se no quinto espaço intercostal esquerdo com a linha hemiclavicular e corresponde ao ictus cordis. O foco pulmonar localiza-se no segundo espaço intercostal esquerdo, junto ao externo. É neste foco que se tem as condições ideais para análise dos desdobramentos da segunda bulha. O foco aórtico situa-se no segundo espaço intercostal direito justa external. Preste atenção! Muitas vezes, o melhor local para perceber os fenômenos acústicos de origem aórtica é a área compreendida entre o terceiro e quarto espaço intercostal esquerdo, próximo ao externo, a qual se denomina foco aórtico acessório. O foco tricúspide corresponde à base do apêndice tifoide, ligeiramente para a esquerda. Outras áreas importantes na ausculta cardíaca são a borda external esquerda, borda external direita, mesocárdio entre os focos mitral, tricuspídeo e aórtico acessório, regiões infra e supraclaviculares direita e esquerda, regiões laterais do pescoço e regiões interescápulo-vertebrais. Para se proceder à ausculta cardíaca, é muito importante que o ambiente seja silencioso. O examinador precisa estar muito atento aos vários sons que ele possa escutar.
Também é muito importante a qualidade do estetoscópio. Como já foi dito, o estetoscópio é formado de olivas, armação metálica, tubos de borracha e receptores. Existem vários tipos de estetoscópio: o clássico, o digital, cardiológico e até mesmo próprio para examinadores deficientes auditivos. O paciente normalmente permanece na posição de decúbito dorsal durante a ausculta cardíaca. Outra posição rotineiramente usada durante a ausculta do coração é o paciente sentado, com o tórax ligeiramente inclinado para a frente. Uma terceira posição é o paciente em decúbito lateral esquerdo, com a mão esquerda na cabeça. Esta posição é mais adequada para auscultar os fenômenos estetoacústicos da válvula mitral. Em casos de intensa hipofonese de bulhas, o paciente deverá ficar de pé, debruçando-se sobre a mesa de exame. Lembre-se que a posição do médico é sempre do lado direito do paciente. Não se esqueça que os receptores do diafragma nunca devem ser colocados sobre a roupa. Os receptores devem ser colocados diretamente sobre a pele, com perfeita coaptação de suas bordas. É importante lembrar ainda que o diafragma é o receptor ideal para auscultar sons agudos e a campânula para auscultar sons graves. Durante a ausculta cardíaca, o examinador deverá orientar o paciente quanto às manobras necessárias para melhor definição dos sons. Assim, as solicitações feitas ao paciente devem ser claras. Pede-se que o paciente inspire profundamente ou faça uma ligeira apneia. Para completar o exame cardiovascular, é necessário o exame da aorta. O exame da aorta é feito através da inspeção, palpação e ausculta. Para a inspeção, é mais conveniente examinar a parede torácica olhando-a obliquamente, de modo que o raio visual a tangencie. Desta forma, procura-se observar abaulamentos pulsáteis indicativos de aneurisma de aorta. Movimentos pulsáteis da aorta podem ser vistos e palpados na fúrcula esternal. A ausculta é realizada nas áreas de projeção dos vários segmentos da aorta, inclusive na região posterior do tórax, à esquerda da coluna vertebral. Veja agora em seu livro todos os detalhes do exame físico cardiovascular e procure treinar nos colegas, nos manequins do laboratório de habilidades e, por fim, nos seus pacientes.